Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o nosso estudo no livro de Neemias. Quero desafiar você a mergulhar neste livro e desafiar você também a assistir os vídeos anteriores. Então esse aqui é o nosso quarto vídeo. Você, se não assistiu o anterior ou o anterior do anterior, você vai lá e assiste no nosso canal, né? Você vai ser muito abençoado, para você entender a sequência daquilo que nós temos ensinado. Gostaria de declarar a bênção de Deus sobre a sua vida e já entrar no capítulo 2 de Neemias, onde nós vamos ler a partir do versículo 11, né? Deixa eu ver aqui, isso mesmo, versículo 11. Então, diz assim, Neemias capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do Dragão e para a porta do monturo. Contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados e cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei pela porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Amém. Então nós estamos aqui terminando o nosso capítulo 2 de Neemias. Vocês sabem que Neemias ele tem, na realidade, duas faces. Neemias significa Deus é o nosso consolador. Neemias aqui ele incorpora um tipo do Espírito Santo no Antigo Testamento. E nós vamos ver Jerusalém simbolizando pessoas, simbolizando vidas. A gente vai abordar de um lado, dentro da revelação desse livro, como que nós podemos restaurar a nossa personalidade, como nós podemos restaurar as vidas através da obra tremenda e poderosa do Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, paralelamente, o livro de Neemias também é um livro de um grande manual de liderança, de como nós podemos superar as situações difíceis, de como nós podemos superar, no momento de liderança, as oposições, como que nós podemos, como líderes, nos posicionar
diante de situações tão difíceis, circunstâncias tão antagônicas como Neemias viveu. Neemias, então, como líder, ele está diante de um grande desafio. Aquilo que não fizeram durante 90 anos, durante 70 anos, Neemias vai tentar fazer agora. E a Bíblia diz que ele reconstrói os muros de Jerusalém em 52 dias. Uau! Então a gente vai ver estratégias e princípios de uma liderança coesa, de uma liderança vencedora e de uma liderança debaixo dos padrões de Deus. Então você que é pastor, você que é líder e você também que é ser humano. Então nós como seres humanos precisamos ter a nossa personalidade restaurada por Deus e precisamos também ser instrumentos de Deus para restaurar vidas e corações. A primeira abordagem que eu quero fazer desse capítulo 2 de Neemias é que Neemias então ele é comissionado pelo rei, ele é copeiro do rei e ele sai da cidadela de Suzã e vai até Jerusalém. Eu fiz um cálculo aqui, mais ou menos, Neemias andou 1.450 quilômetros para chegar a Jerusalém. 1.450 quilômetros, sei lá, como daqui na Bahia, não sei se é essa distância, mas uma distância muito grande. E Neemias percorreu essa distância em cima de um mulo, em cima de um cavalo ou de um animal qualquer de montaria. Então você vê o tempo que Neemias levou para chegar até Jerusalém. Então ao chegar em Jerusalém, a Bíblia diz que ele esteve 3 dias descansando, 3 dias meditando, 3 dias se preparando para começar a exercer o propósito que realmente Deus tinha para a sua vida. Então veja bem, para cumprir a vontade de Deus, Neemias andou por 1.450 quilômetros. Houve um desgaste, houve um preço a pagar e eu queria declarar, uma palavra que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por violência, por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então aqui, para que você possa alcançar os seus sonhos, para que você possa alcançar o propósito de Deus, tem um preço a pagar. Tem um preço, tem uma caminhada a fazer, tem circunstâncias a atravessar, perigos. Quantos perigos Neemias não enfrentou durante esses 1.450 quilômetros até chegar em Jerusalém, até chegar aonde Deus tinha planejado que ele exercesse o seu ministério e o propósito que Deus tinha para a sua vida. Assim também é conosco. Eu tenho certeza que é com você. Você tem sonhos, tem projetos e às vezes você olha os sonhos, os projetos e você pensa que a caminhada é muito longa, mas quanto mais longa a caminhada, quanto mais difícil, com certeza, os louros da vitória será maior. Da mesma forma, esse é um aspecto do reino de Deus, esse é um aspecto da liderança. Há um preço a pagar para que você seja um bom líder e para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. E ao mesmo tempo, a Bíblia diz em Mateus 18:3, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então a gente vê que para entrar no reino de Deus, a gente tem que ter esforço para cumprir a vontade de Deus para a nossa vida, tem que ter esforço, diligência, tem que estar disposto a pagar o preço e ao mesmo tempo, por outro lado, a palavra diz que esse reino é entregue para aquelas pessoas que têm um coração, que têm uma atitude de criança. Então, para entrar no reino, tem que ser criança e para entrar no reino tem que ter esforço. Então, de um lado, você tem que pagar o preço, do outro lado, você tem que ter um coração humilde, um coração submisso, um coração sensível, como o coração de uma criança. Neemias, então, ele nos ensina esse princípio poderoso do preço que eu tenho que pagar para que eu possa alcançar os meus sonhos e ser tremendamente usados por Deus. E Neemias, quando chega aqui em Jerusalém, ele fica 3 dias e a Bíblia diz que de noite ele sai, À noite ele sai para
verificar o que estava acontecendo. Então, há um princípio de liderança aqui na vida de Neemias, é que antes de a gente fazer qualquer coisa, a gente precisa investigar antes de motivar. Neemias iria motivar o povo a restaurar os muros de Jerusalém, mas primeiro ele tinha que investigar. Então, guarda esse princípio de liderança. Eu preciso saber onde eu estou para saber onde eu quero chegar. Você precisa saber, tomar consciência da realidade, tomar consciência do ponto que você está e aonde você quer chegar. Você precisa fazer um inventário da situação para que você possa chegar à realidade e projetar o futuro. Isso significa planejamento. Eu não consigo planejar se eu não tenho um inventário do que eu tenho hoje, dos recursos que eu tenho, da habilidade que eu tenho, dos limites que eu tenho, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Pois esse foi o princípio do livro de Neemias. Neemias, então, ele vai reconstruir os muros, mas primeiro ele sonda, ele percebe, ele sai de noite, ele faz, então, uma abordagem, um planejamento da sua atuação, daquilo que ele iria fazer. Isso é tremendo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 28, Jesus diz assim: qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, olha só, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Lucas 14, 28 a 31. Então, a palavra de Deus, os princípios da vida de Jesus foi o mesmo. Ele nos ensinou isso, que antes de você entrar num projeto como líder, você tem que planejar, você tem que verificar, como Neemias fez, né? Você tem que calcular para saber se você tem condições de concluir aquilo que você começou. Queridos, nós vivemos numa sociedade, na verdade, em que as pessoas começam e não terminam. As pessoas começam a ler um livro, não terminam de ler. As pessoas entram num curso, numa faculdade e não concluem. Tudo que elas começam, a maioria das pessoas não terminam. Por quê? Porque não se planejam, porque não calculam o preço que vai ser aquela jornada. Neemias, ele foi de noite, ele descansou por 3 dias. Uma coisa aqui interessante que eu vejo em Neemias, né? Ele chegou de viagem, 3 dias ele descansou. 3 dias fala de ressurreição, 3 dias fala de recuperação, 3 dias fala de eu recuperar a minha força, recuperar a minha energia. Jesus ressuscitou ao 3º dia. 3 dias fala de um novo tempo. Neemias, então, ele chegou daquela longa viagem cansativa e foi descansar. E agora ele sai à noite com alguns homens, sem falar nada para ninguém, e ele vai então tomar cabo da situação. Ele vai ver exatamente o que está acontecendo. Interessante, né? Você sabia que um dos princípios básicos para que a gente possa sair de dívidas, né, sair de endividamentos financeiros, é você fazer um orçamento. É você saber exatamente quanto que você deve, para que você possa se planejar, para que você possa pagar seus compromissos num determinado período, num determinado tempo, fazendo planejamento. Sem planejamento, não tem como. Eu estou pensando aqui, eu lembro de um texto, não sei se foi na primeira ou na segunda multiplicação dos pães, que Jesus mandou o povo se assentar, né, em grupos, né, em grupos de 100, de 50 lá, e começou a distribuir os pães. O povo primeiro se assentou e os pães foram distribuídos em grupos, em pequenos grupos. Ou seja, uma multidão de quase 10.000 pessoas para ser alimentadas, precisaria haver uma organização, uma estratégia, um planejamento. Jesus era um líder de planejamento. Então, antes de você fazer alguma coisa, calcule, pense, ore, crie estratégia, faça um planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Olha quanta coisa boa
que Neemias nos ensina como princípios de liderança. Outro princípio é que ele saiu de noite, como diz o velho ditado, na surdina, ele não falou nada para ninguém. A disciplina do silêncio, ela é muito importante antes da disciplina da fala. Você fala as palavras e as palavras são nobres, mas o silêncio também é nobre. Líder, o princípio de liderança, líder é alguém que é discreto, sabe? Não é alguém que sai falando para todo mundo sobre os seus planos, sobre os seus projetos, não. O líder é alguém discreto, é alguém que vai construindo, que vai fazendo as coisas acontecer. Eu me lembro quando a minha mãe falava, né? Você está parecendo um mineirinho, né? Está comendo pelas beiradas, né? E é verdade. São estratégias de liderança. Quando você não fala nada para ninguém, mas você está construindo, você está se preparando, você está planejando para que alguma coisa aconteça. Então, Neemias não fala para ninguém, ele não vai na imprensa, não divulga aquilo que ele vai fazer. E aí tem duas passagens na palavra que eu queria deixar para você. O primeiro são pérolas da palavra de Deus sobre esse princípio de ser discreto, né? Você percebeu que quando você fala demais, alguém diz assim, né? Tem um ditado que diz assim, quando você fala demais, dá bom dia a cavalo. E é verdade. Você tem que falar a coisa certa, no tempo certo e na hora certa. Veja o que diz Provérbios 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. A palavra, quando é dita no tempo certo, ela é como maçãs de ouro em salvas de prata. É uma pérola, é algo muito precioso. Então talvez você tenha dificuldade, né? Talvez você fala demais e talvez você fala de menos. Você não pode nem falar de mais nem de menos. Você tem que falar certo, no tempo certo e na hora certa. Então esse é um princípio que Neemias nos ensina. No início ele não falou nada para ninguém. Estava preparando, se planejando para ser um grande executor, para ser um grande gerente, para ser um líder de sucesso no Antigo Testamento e que levou à construção dos muros em 52 dias. Um outro texto é Provérbios 17, 28, que diz assim: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Então, até a pessoa insensata, quando ela fica em silêncio, a Bíblia diz que ela é tida por sábio. Aquela pessoa. Porque quanto mais você fala na hora errada, mais você se expõe. Então, o líder é alguém que precisa ser discreto, falar a palavra certa, na hora certa, para causar um impacto, para edificar o que tem que ser edificado. Porque se eu falo algo fora de um contexto, ou fora de uma situação que aquela palavra não deveria ser falada, eu posso criar confusão, eu posso criar contenda, eu posso criar uma fofoca. Em vez de a palavra construir e edificar, ela acaba destruindo. Então, nós temos essa ferramenta poderosa, gente, que é a palavra, que é aquilo que sai dos nossos lábios, que está no nosso coração. Mas o líder, ele tem que ter discrição para saber falar na hora certa a palavra certa. E aqui a Bíblia mostra Neemias, então ele diz: vocês estão vendo como os muros estão destruídos? Esses muros que eu já falei representam a nossa personalidade. Nos próximos vídeos a gente vai ver, né, o estudo de como trabalhar a nossa personalidade. Mas ele mostra as portas queimadas. O que são portas? Portas são lugar de autoridade, lugar de decisão da nossa alma. Então aí nós já saímos dos princípios de liderança e vamos falar dos princípios, né, de restauração de Deus nas nossas vidas. Amém? Então eu queria desafiar você para o nosso próximo vídeo. Tenho certeza que você está sendo abençoado. Acompanhe e não perca o próximo vídeo nosso. Deus te abençoe. Fique na paz.